debater mais a dinâmica de funcionamento do cérebro em pacientes que apresentam quadros depressivos, tá? Bom, então, a princípio, é importante nós falarmos, né, do porquê que nós devemos nos preocupar em estudar transtornos mentais, né? Então, eu coloquei aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde, né, que é um censo do ano passado. Então, nós temos aí 26% da população adulta pode apresentar algum transtorno mental, então isso já é uma parcela bem grande da nossa população, se nós pensarmos, né, mais de um quarto da população aí pode apresentar algum transtorno mental, e a gente sabe que essas são doenças que causam um impacto grande, né, na saúde pública, principalmente porque esses pacientes muitas vezes perdem a sua funcionalidade, e isso interfere de forma significativa no aspecto da vida desses pacientes, dessas pessoas. A depressão, né, fazendo parte, né, dos transtornos mentais, ela afeta cerca de 4,4% da população mundial, então, de novo, é uma parcela bem grande da população que é acometida por essa doença. E, como eu disse, representa um problema grave na saúde pública. Aí vamos falar um pouquinho a respeito do panorama da depressão no Brasil, né, de novo, segundo os dados da OMS. Então, o Brasil, ele hoje ocupa o segundo maior número, né, o segundo lugar, né, o maior número de pessoas com depressão quando comparado a outros países das Américas. Então, cerca de 5,8% da população tem depressão, ficando atrás somente dos Estados Unidos, né, com uma porcentagem de 5,9%. Então, é muita gente com depressão hoje. Acredito que depois da pandemia esse número deve ter aumentado, né, do ano passado para cá. O Brasil também é um dos países com maior prevalência de ansiedade no mundo, então, aí cerca de 9,3% da população. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito dos critérios diagnósticos para depressão. Então, de todos desses critérios que eu vou falar, então, para um paciente ser diagnosticado com um quadro depressivo, ele tem que apresentar 5 ou mais desses critérios por um período mínimo de 2 semanas. Então, é importante nós frisarmos isso, porque às vezes a gente tem aquela falsa, né, impressão, né, quando as pessoas às vezes falam, hoje eu estou deprimido, né, isso às vezes uma fala muito comum, mas que de fato revela apenas uma tristeza momentânea, mas não necessariamente está falando a respeito de um quadro depressivo, né. Então, o paciente ele tem que apresentar, né, tristeza suficientemente grave ou persistente, né, uma coisa que se prolonga aí por um tempo considerável, com diminuição do interesse ou do prazer em atividades que antes eram consideradas prazerosas e que ele tinha interesse em fazer. Muitas vezes pode haver alteração do peso e do sono. E depois, quando eu falar um pouquinho a respeito da dinâmica de funcionamento do cérebro nesses quadros, a gente vai entender um pouco do porquê que isso acontece e ocorre nesses pacientes. Pode haver ainda a presença de fadiga ou perda de energia, agitação ou lentidão psicomotora, né? Então, a gente vai observar, principalmente em idosos, uma lentidão psicomotora muito mais do que uma agitação, e muitas vezes. Os pensamentos, eles estão relacionados à inutilidade ou sentimento de culpa. Pode haver ainda uma diminuição da concentração, né, e de outras funções cognitivas que eu vou falar mais para frente, e nos casos mais graves, a ideação suicida. Então, quais seriam as causas, né, da depressão? Existem diversas causas, uma delas pode ser as alterações nos níveis de neurotransmissores, principalmente serotonina e noradrenalina. Existe um fator hereditário, que também deve ser considerado, embora isoladamente ele não seja assim tão significativo. É importante que haja
um ambiente que favoreça, né, a manifestação dessas características hereditárias, e também questões psicossociais também podem estar envolvidas, né? E alteração na função neuroendócrina, isso também é um fator a ser considerado, não só das disfunções hormonais, mas também de baixas de vitaminas. Então, muitas vezes o diagnóstico ele não é feito só por um profissional da saúde, mas envolve, né, a avaliação de outros profissionais, às vezes médicos, endocrinologistas, porque esses quadros podem estar associados a outras questões orgânicas também. Então, o diagnóstico ele se baseia principalmente na história, né, do paciente, então da evolução, né, verificando as experiências que esse paciente teve ao longo da vida, o histórico de saúde também desse paciente é importante, não só dele, mas também da família, né, até pelas questões dos fatores hereditários, né, como eu falei. E o tratamento, ele inclui geralmente medicação e psicoterapia. Então, hoje a gente sabe que o carro-chefe, né, as evidências, elas mostram que o tratamento é mais eficaz quando é associado medicação com psicoterapia. Em alguns casos, né, mais graves, às vezes existe também uma outra forma de tratamento, que é a eletroconvulsoterapia. Então, agora sim, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a neurociência da depressão. Então, isso vai nos ajudar a entender um pouco sobre estratégias, né? A partir do momento que a gente começar a entender como o cérebro do deprimido funciona, a gente pode pensar em estratégias de intervenção. Então, é por isso que é importante nós entendermos um pouco a respeito dessa dinâmica. Então, aqui eu separei um estudo de revisão que vai falar um pouquinho a respeito do envolvimento de diversas redes de conexão, né, que envolvendo diversas áreas do cérebro, não só e essas áreas elas seriam ativadas não só nas funções cognitivas, mas também nos diversos quadros psiquiátricos. Então, existe uma dinâmica de funcionamento envolvendo essas redes de conexão, né? Então, essas áreas elas são ativadas e isso explica muito a respeito dos quadros patológicos que a gente vai ver no caso da depressão hoje. Então, uma dessas redes seria a rede de modo padrão, e essa rede ela é formada por algumas estruturas, como por exemplo o córtex cingulado posterior. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para quem ainda não está tão familiarizado, né, com essas áreas, para que vocês possam entender. Mas o córtex cingulado é essa região que percorre aqui, né, que eu estou passando o meu mouse aqui. Então, esse seria o córtex cingulado. Então, a região posterior faria mais parte, né, dessa rede. Envolveria também o córtex pré-frontal medial, que seria mais ou menos essa área aqui, né, que é o lobo frontal. Então, nós estamos falando aqui do córtex pré-frontal. O precúneo, que é essa área aqui que fica localizada no lobo parietal. E o córtex temporoparietal, que é essa região de conexão aqui, de junção entre o lobo parietal e temporal. Então, esse aqui é uma imagem, né, de um exame de neuroimagem funcional, de ressonância magnética funcional, onde a gente vê, né, a ativação dessas diferentes áreas e que ilustram, né, essa rede de modo padrão. Essa rede, ela é ativada nesses momentos de introspecção. Então, quando o sujeito ele não está envolvido em nenhuma tarefa, então essa rede é ativada. É como se o sujeito ele tivesse sonhando acordado, né? Então ele não está, o cérebro está em repouso, mas ele ainda, mas o sujeito se encontra em vigília, né? Ele está consciente, porém não envolvido em uma atividade. Então seriam mais esses momentos mesmo de introspecção, onde a gente fica pensando sobre a vida, né?
Então, os estudos têm mostrado que em pacientes deprimidos, essa rede de modo padrão, ela se encontra hiperativada. Então, é como se o sujeito ele tivesse quase que o momento todo, né, em introspecção, e, na verdade, quando essa rede ela se liga, o sujeito perde essa conexão com o meio externo, né? Então, isso é importante de nós entendermos, porque uma das estratégias, né, principalmente de quem trabalha com a linha da comportamental ou cognitivo-comportamental, né? Quando nós temos pacientes deprimidos, uma das estratégias que nós utilizamos é justamente tirar esse sujeito dessa introspecção. E como nós fazemos isso? Fazendo com que ele se ligue mais com o meio externo. Então, propondo tarefas para ele fazer, né, ainda que de início gradativas, né, poucas tarefas, mas que você consiga aos poucos organizar essa rotina do paciente de modo a tirá-lo desse ócio e desses períodos de introspecção mais intensa. Então, inclusive, com pacientes que têm quadros ansiosos, né, ou crises de ansiedade, uma das estratégias também, não sei se vocês já viram isso, mas a gente pede para o paciente parar de prestar atenção no próprio corpo, então sentir o coração acelerado, né, aquela sensação de estar ofegante, então para ele desligar o foco de atenção para essas reações que estão acontecendo no corpo e começar a focar em coisas que estão no seu ambiente externo. Então, são tarefas muito simples, do tipo, conte quantos objetos tem no ambiente em que você está agora, que sejam da cor verde, ou sei lá. E aí você vai mudando, né, o, as tarefas, né, de modo a fazer com que o paciente se desligue dessa autopercepção, né, do funcionamento do corpo e comece a prestar mais atenção no ambiente externo. Isso faz com que automaticamente essa rede de modo padrão ela se desligue. E aí, automaticamente, você vai conseguindo restabelecer, né, o batimento cardíaco, o paciente tende a ficar mais calmo. Uma outra rede que também faz parte, que também é hiperativada em pacientes que têm quadros depressivos, é a rede de saliência. Então, essa rede de saliência, ela é formada, né, pelo córtex insular anterior, então eu coloquei aqui uma foto onde a gente pode ver a ínsula, e também o córtex cingulado anterior. Então, lembra que eu falei, né, que o córtex cingulado é essa região que aqui que fica envolvendo, né? E essa região mais anterior é que faria parte dessa rede de saliência. Se vocês observarem, eu vou falar sobre outras redes, mas quase que sempre existe um envolvimento muito grande das estruturas que fazem parte do lobo frontal, né, na depressão. E isso vai explicar muito depois, né, quando a gente for ver quais são as funções cognitivas que sofrem alteração, e que justamente são aquelas funções que fazem parte do funcionamento do lobo frontal. Né? Eu me lembro bem quando eu estava estudando aqueles pacientes que, como eu falei, né, que tem dor crônica na época do meu mestrado, eu falei, né, que eles passaram por um tratamento, né, de estimulação magnética transcraniana. Então, uma das estruturas que era estimulada naquele protocolo de tratamento era a ínsula e também o córtex cingulado. Isso porque essas são estruturas que estão ligadas não só à dor física, mas também à dor psíquica. Então, é interessante nós observarmos como que para o cérebro não faz diferença se a dor ela está no corpo ou no psique. Né? Então, ele entende que é uma dor e que essas estruturas fazem a interpretação dessa dor, seja ela psíquica ou física. Então, essa rede de saliência, ela é responsável por produzir as respostas mais adequadas, mais apropriadas, de acordo com o estímulo, seja ele interno ou externo. Então, quando ela se encontra disfuncional, né, o paciente tende a ter distorções nessa interpretação, e sempre mais negativas, tanto daquilo que ele observa no seu próprio ambiente interno, né, quanto do externo.
Então isso influencia muito na forma como ele, enxerga, né, as situações. Então tendem a ver as coisas muito mais no preto e branco do que com cor, né. Então quando a gente vai trabalhar com esses pacientes, a gente trabalha muito essas distorções, né, que a gente chama de crenças irracionais, né, essas distorções cognitivas. E muito porque, essa rede de saliência, quando ela está disfuncional, ela promove, né, facilita essas interpretações mais negativas mesmo. Aí tem uma outra rede, né, que também faz parte dessa dinâmica de funcionamento do cérebro na depressão, que é a rede de controle cognitivo, e as estruturas envolvidas, né, nessa rede seriam o córtex pré-frontal, mais uma vez, né, então é essa região em roxo aqui, e também o córtex cingulado anterior, né, que também fazia parte da rede que eu falei anteriormente. Então, essa rede de controle cognitivo, ela está envolvida na modulação dos processos atencionais e também das respostas emocionais. Então, quando nós temos disfunção nessa rede, o paciente tende a ter mais prejuízos de atenção e anedonia, né, que seria essa perda de satisfação e de interesse, ou mesmo de prazer em atividades que antes ele sentia como prazerosas. É, Eu ia falar alguma coisa aqui. Então, é importante nós pensarmos que, assim, né, uma das funções do lobo frontal é justamente modular as emoções, né, dar para que o sujeito ele consiga fazer interpretações das situações de forma mais adequada e consiga ter respostas que sejam compatíveis com as situações pelas quais ele está passando, né? Mas quando essas emoções elas tomam uma proporção muito grande, isso de certa forma acaba interferindo também no funcionamento do lobo frontal. Então ele acaba ficando disfuncional e não só não conseguindo regular essas emoções, mas interferindo em todo o seu funcionamento e envolve, né, aí os processos atencionais e outras funções que fazem parte do funcionamento do lobo frontal, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, existe uma estreita conexão aí entre o lobo frontal e o sistema límbico, né? Existe uma conexão entre essas duas estruturas, né? Uma fazendo parte do córtex e a outra como uma estrutura mais subcortical, né? Como é o caso do sistema límbico, onde um interfere no funcionamento do outro. E aí nós temos a rede de controle afetivo, que também é uma outra rede, né, que faz parte dessa dinâmica e que envolve o córtex cingulado e a amígdala. Vocês veem que assim existem estruturas, né, como o córtex cingulado, o córtex pré-frontal, que eles estão presentes em várias redes, né, e que fazem parte de toda essa questão, né, da dinâmica da depressão. A amígdala, ela é uma estrutura que ela faz parte não só dos processos de aprendizagem e de memória, mas ela também está muito relacionada à interpretação dos estímulos em situações de perigo. Então, ela é muito importante para o nosso senso de preservação, né? Quando ela está hiperativada, o sujeito tende a interpretar todos os estímulos como se fossem de risco, né? Então, isso é, acho que faz muito mais parte dos quadros ansiosos, né? Mas quando ela está hipoativada, é aquele sujeito que se coloca em risco o tempo todo, né? Em situações, porque ele tem essa distorção, né, na interpretação das situações. E uma outra questão também que é importante nós falarmos, né, quando ela se encontra disfuncional, essa rede, nós vamos ter é, problemas, né, prejuízos com relação ao apetite. Então, a gente observa pacientes deprimidos ou que comem demais ou que às vezes perdem o apetite. Existem alteração também na libido, então esses pacientes perdem completamente o interesse, muitas vezes no parceiro, né? E distúrbios de sono também, né? Ou dormem demais, né? Tem necessidade de sono, uma necessidade de sono maior, ou dormem de menos, né? Tem insônia.
Então, todas essas áreas que eu falei anteriormente, elas se encontram hiperativadas em pacientes que têm depressão. E aí agora eu vou falar sobre um outro circuito, que é chamado circuito de recompensa, que esse é o único, né, de todos esses que eu falei, que em pacientes deprimidos se encontra hipoativado. Então, quais seriam as estruturas, né, que fazem parte desse circuito? O córtex pré-frontal, né, como sempre, ele está quase que em todas, o núcleus accumbens e a área tegmental ventral, que é essa bem aqui no centro, que é uma área muito importante, porque é aqui que está concentrada a dopamina, né, e a dopamina é um neurotransmissor muito importante para a nossa sensação de bem-estar. Então, quando ela está hipoativada, essa dopamina, ela também fica insuficiente, né, então o paciente, ele não tem essa sensação agradável, né, de recompensa quando faz alguma coisa, né? Esse circuito ele está hipoativado. Então, uma das estratégias, né, de terapêuticas nesses casos é justamente tentar ativar mais vezes esse circuito de recompensa que está lá adormecido nesse paciente, né? E como que a gente faz isso? Fazendo uma relação daquelas atividades que ele gostava antes de fazer e que deixou de fazer porque já não sente mais prazer em nada, né? Essa é uma das queixas, mesmo que ele não se sinta motivado a fazer. Então, quando a gente faz isso, né, propõe para esse paciente que ele comece a se forçar a fazer as atividades que antes ele gostava de fazer, mesmo que ele não tenha vontade alguma, nós estamos aí tentando reativar esse circuito que está adormecido, né? Então, aos poucos, ele vai fazendo essas atividades e essa motivação vai vindo conforme vem a ação, né? Conforme ele se coloca em ação, e aí aos poucos você consegue ativar novamente esse circuito de recompensa. É lógico que, dependendo da gravidade, né, do quadro, nós sabemos aí que existem depressão, quadros depressivos leves, moderados ou graves, a gente vai precisar, obviamente, de uma ajuda medicamentosa, né? Então, às vezes, em casos mais graves, a gente não consegue isso somente através da psicoterapia, é necessário mesmo uma intervenção de medicamento, senão a gente não consegue mesmo fazer com que esse paciente levante da cama, né? Então, a proposta é sempre colocar ao longo do dia, organizar essa rotina desse paciente, tirá-lo do ócio, fazer com que ele se coloque mais em ação, né? E isso vai fazer com que automaticamente se desative a rede de modo padrão, ative o circuito de recompensa, e aí aos poucos você vai conseguindo equilibrar o funcionamento da rede de saliência e das outras redes. Então, aí agora eu vou falar um pouquinho a respeito das funções cognitivas que são alteradas na depressão. Então, como eu falei, né, os diferentes processos atencionais, né, isso engloba a atenção concentrada, que é aquela nossa habilidade de se manter concentrado, né, em uma determinada atividade por um período maior de tempo, por exemplo, ler um livro ou assistir um filme, né, tudo isso vai exigir atenção concentrada. A atenção seletiva, que é aquela habilidade do cérebro de inibir estímulos que sejam distratores e conseguir se focar em um estímulo que seja relevante. Por exemplo, quando o paciente quer assistir televisão, mas tem gente conversando do lado, né? Então, ele precisa inibir essa atenção, de prestar atenção na conversa das pessoas que estão ao redor e conseguir focar a atenção dele no assistir televisão. A atenção alternada diz respeito àquela habilidade de alternar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o paciente está cozinhando e está colocando também a roupa para lavar. Então, ele sai da cozinha, vai lá para a lavanderia, coloca a roupa na máquina, mas tem que estar com o foco de atenção também na tarefa que ele deixou para trás, porque se ele tem prejuízos nessa alternância de tarefa, ele pode acabar esquecendo a comida no fogo e, enfim, queimar, né? Então, pacientes deprimidos geralmente têm dificuldades, né, quanto a essa alternância também de tarefas. E a atenção dividida é aquela habilidade de nós fazermos duas atividades ao mesmo tempo.
Então, por exemplo, eu estou cozinhando e falando com a minha mãe ao telefone. Então, eu estou prestando atenção no que ela está me falando no telefone, mas também estou prestando atenção para ver se aquilo que eu tenho no fogo não vai queimar, né? Estou mexendo lá. Então, esses são alguns exemplos que eu dei, né, sobre os diversos tipos de atenção que nós temos e que, dependendo do nível de gravidade do quadro depressivo, o paciente vai apresentar dificuldades nesses diversos processos. Nas funções executivas também a gente vai observar prejuízos, porque essas também são funções do lobo frontal. Então, o controle do impulso, né? Então, os pacientes tendem a ficar mais irritadiços e às vezes agir de forma mais impulsiva, mais agressiva. Isso tem a ver com essa dificuldade de controlar os próprios impulsos, né? Dificuldades quanto ao planejamento e organização. Então, às vezes não consegue se organizar quanto às tarefas de casa ou mesmo do trabalho. Flexibilidade mental, então essa capacidade do cérebro de pensar em novas soluções para problemas, ela acaba sendo prejudicada. Os pacientes tendem a ficar mais teimosos muitas vezes, principalmente por conta dessa inflexibilidade, né? A memória operacional também é uma outra função que sofre prejuízos, né, nesses quadros, que é aquela habilidade que o cérebro tem de armazenar informações por um curto espaço de tempo e conseguir manipular essas informações. Por exemplo, fazer contas mentalmente, guardar um número de telefone, né? São informações que a gente armazena aí num curto espaço de tempo, enquanto é necessário aquela informação e depois a gente acaba esquecendo, né? Deixando para trás essa informação, porque o cérebro entende que aquilo não é mais relevante. E a velocidade de processamento, né? Então, os pacientes tendem a ficar mais alentecidos, fazer as coisas de forma mais devagar, justamente porque o funcionamento do lobo frontal acaba sendo prejudicado por conta da doença. Bom, então, assim, né, o quanto, né, esses fatores, eles podem interferir no prejuízo cognitivo em decorrência da depressão, né? Quais são esses fatores, né, que vão nos dizer sobre a gravidade do prejuízo cognitivo? Então, alguns, né, dos fatores que nós temos que levar em consideração é se trata de um primeiro episódio, né? Então, o paciente está tendo um quadro depressivo pela primeira vez, ou se isso já é recorrente, ele já teve outros quadros ao longo da vida. Então, a gente sabe que quanto mais crises, né, quanto mais períodos de depressão esse paciente tem, maior o prejuízo. Né? Então, se a gente pensar, né, pacientes que têm quadros crônicos de depressão, mas lá numa época mais tardia da vida, certamente eles vão ter prejuízos cognitivos bem maiores, né? Muitas vezes até irreversíveis, dependendo se esses quadros foram maltratados, né, ao longo da vida. O estado de remissão, né? Se ele consegue a remissão dos sintomas através do tratamento de forma parcial ou completa, então isso vai dizer também, né, a respeito do prejuízo cognitivo. A faixa etária de início, então, assim, esse paciente teve o primeiro episódio depressivo mais lá na fase quando idoso, ou se ele teve mais, né, no início da fase adulta. Então, o período, né, que ele ficou exposto à doença, né? Quanto mais tempo de exposição à doença, maior o dano, né? O prejuízo cognitivo. Se existe uma associação dos sintomas com outros transtornos, então a gente sabe que existem outros quadros psiquiátricos, às vezes associados à depressão, como o caso do transtorno afetivo bipolar, ou outros quadros de ansiedade, né? Transtorno obsessivo compulsivo, enfim. A severidade do quadro, né, se é leve, moderado ou severo. Então, obviamente, quanto mais grave, maior o dano cognitivo. Né? A resposta aos tratamentos, então, se esse paciente consegue obter remissão desses sintomas através dos tratamentos que são propostos para ele. Então, muitas vezes, idosos que têm uma resposta ruim ao tratamento medicamentoso, a gente já sabe que eles tendem a ter um prejuízo cognitivo, muitas vezes de forma evolutiva. Então, são pacientes que têm uma tendência a desenvolver quadros demenciais
mais do que aqueles que conseguem remissão. E é muito importante também a reserva cognitiva e o nível educacional, né? A reserva cognitiva é aquilo que a gente vai construindo ao longo da vida, em decorrência das experiências de estudo e do quanto você se manteve engajado, aprendendo novas informações, né? Então, quanto mais tempo de estudo, mais reservas cognitivas o paciente tem. Ele vai criando novas redes de conexão e isso lá na frente vão favorecer, porque se ele tem mais canais de conexão, ele consegue driblar as dificuldades que vêm, né, em decorrência é, é, dos prejuízos, em decorrência da depressão, mais facilmente do que aquele que tem uma reserva menor. Né? Então, pacientes deprimidos com baixa escolaridade, com alta escolaridade, tendem a ter respostas diferentes com relação ao prejuízo cognitivo, dependendo do do nível de escolaridade, né? Então, quanto mais reserva cognitiva, mais condições de driblar essas dificuldades ele tem. Né? Então, hoje em dia a gente entende que é importante nós nos mantermos aprendendo coisas novas ao longo da vida inteira, né? Que isso vai contribuindo lá, é um fator neuroprotetivo. E aí eu vou falar um pouquinho rapidamente a respeito das particularidades de acordo com as diferentes faixas etárias, né? É importante nós pensarmos que dependendo da faixa etária em que a pessoa se encontra, ela vai ter uma manifestação diferente, né, com relação aos sintomas depressivos. E isso muitas vezes pode mascarar o diagnóstico, né? Pode dificultar. Então, crianças, elas tendem a ter muito mais sintomas físicos do que psíquicos, né? Então, nós vamos observar que as crianças tendem a apresentar mais dores de cabeça ou dores abdominais, perda no prazer de brincar ou ir à escola, né? Fica diminuída essa vontade. Essas crianças tendem a ser mais retraídas, né? Então, há até um comprometimento com relação às habilidades sociais. Ansiedade, fobias, as crianças tendem a ficar mais agitadas ou hiperativas, ao invés de alentecidas, né? Existe uma irritabilidade, muitas vezes, a diminuição do apetite e também alterações de sono. Já na fase adulta, né, eu acho que talvez seja a mais característica mesmo, né, que fica mais em evidência, né. Então nós vamos observar, tristeza, o humor deprimido, né, que é esse desânimo, baixa da autoestima, a perda de interesse em atividades que antes a pessoa gostava, né, que antes eram prazerosas, mudança no apetite, ganho ou perda de peso, né, porque como eu falei, existe essa alteração com relação aos hábitos alimentares, né? Insônia, ou então dormir em excesso, né? E perda de energia ou fadiga acentuada. E aí eu vou falar um pouquinho agora dos quadros depressivos em idosos. Embora o DSM-5 ele não faça essa distinção, né, entre a fase adulta para os idosos, existe uma diferença importante, né, com relação aos sintomas e que vale a pena nós ficarmos atentos, porque muitas vezes passa-se um longo tempo investigando sintomas físicos em pacientes idosos, achando se tratar de uma outra questão orgânica que não a depressão, né? Justamente porque eles apresentam mais sintomas físicos também, né? Então, dores no corpo, alterações no apetite, alterações de sono, perda ou ganho de peso, muitas vezes com falta de ar, então diarreia ou constipação, má digestão, irritabilidade, ansiedade, perda do interesse em atividades que antes consideravam prazerosas, esquecimento e dificuldade de concentração. Então, muitas vezes, você vai aplicar uma escala de depressão nesses pacientes, como, por exemplo, a GDS, que é uma escala que leva em consideração só as questões de ordem psíquica, muitas vezes você às vezes não pega a depressão através desse instrumento, justamente porque não leva em consideração as questões comportamentais ou mesmo
relacionados a esses sintomas físicos. E a gente não pode esquecer que a maioria dos idosos, às vezes, tem uma questão religiosa muito forte. Então, quando você pergunta para ele se ele está satisfeito com a vida dele, muitas vezes, né, que é uma das perguntas, né, que faz parte da GDS, que é a escala geriátrica de depressão, esses pacientes vão dizer que não, que estão tudo bem, que graças a Deus a vida está boa. Mas você vê inúmeras queixas, né, com relação à depressão, e aí quando você faz a pergunta, ele diz que não, que está tudo bem. Então ele acaba, às vezes, não pontuando o suficiente para ser diagnosticado com depressão. Aí a gente tem escalas muito mais interessantes para utilizar, né? Eu falei da GDS porque é um instrumento que não é de uso exclusivo do psicólogo, embora hoje nós estejamos aí com essa polêmica do que é exclusivo e o que não é, né? Mas, enfim, ele é um instrumento mais comumente utilizado nesses atendimentos. Mas nós temos o Maquilin vai saber falar disso melhor do que eu, mas a EBADEP é um instrumento muito mais interessante para ser utilizado, não só porque ele foi construído para nossa população, né, e ele leva em consideração não só os diferentes aspectos, né, dos quadros depressivos. Então, passa a ser um instrumento muito mais interessante para ser utilizado, porque abarca uma gama maior de sintomas, e aí fica muito mais com uma sensibilidade, uma especificidade bem maior para identificar esses pacientes. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu não falei demais, né? Que eu não me estendi tanto.